Boa tarde a todos, que a paz e a graça do nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, o Eterno, seja com todos nós nessa tarde de domingo, amém? Hoje eu quero falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo, que está no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: a ressurreição. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o tiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Ou seja, o texto aqui fala que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, né? Ou seja, ele ressuscitou numa terça-feira, né? Pois todos sabem que o terceiro dia da semana é terça-feira. Mas o que significa a ressurreição de Jesus? Ou seja, o que significa, né, a ressurreição de Yeshua, né? Porque como Jesus ele era judeu, então, né, Jesus em hebraico, né, se escreve Yeshua. Significa que quando Jesus morreu, depois de 3 dias de sua morte, os seus discípulos receberam de Deus revestimento de poder para pregar sobre o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Por quê? Porque até então, quando Jesus era vivo e andava com seus discípulos, eles não tinham, né, entendimento das Escrituras, pois era o próprio Jesus que explicava para eles sobre as Escrituras. Mas, após a morte de Jesus, eles receberam de Deus entendimento para compreenderem as Escrituras sagradas e foram revestidos de poder para pregar a palavra de Deus. Amém? Então, isso que significa a ressurreição de Jesus Cristo. Significa que os seus discípulos, 3 dias após a sua morte, né? Como se diz, que ele ressuscitou no terceiro dia, ou seja, ele ressuscitou numa terça-feira, né? Porque terceiro dia da semana cai numa terça-feira. Então, essa ressurreição de Jesus significa que os seus discípulos, depois de 3 dias de sua morte, o quê? O entendimento deles foram aberto, a visão deles espiritual foram abertas e eles passaram a entender, a ter entendimento das Escrituras sagradas quando eles liam, né? Eles receberam do alto de Deus revestimento de poder para poder levar a palavra de arrependimento e remissão dos pecados. Amém? Então é esse o significado da ressurreição de Jesus Cristo, amém? E que você possa meditar bastante nesse texto, nessa mensagem, ao decorrer desse domingo.